Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil nessa temporada Crenças Populares. Nós estamos já há muitas semanas estudando diversas coisas que estão no imaginário religioso das pessoas e que às vezes não combinam com a Bíblia. E você está me acompanhando aí. Se por acaso você perdeu algum episódio, é só ir lá no nosso YouTube, youtube.com/bibliafácil, e você vai poder assistir quantas vezes quiser os episódios anteriores, tá bom? E hoje nós vamos estudar sobre línguas estranhas. O que a Bíblia fala sobre o dom de línguas? Talvez você tenha curiosidade sobre esse tema, talvez você tenha algum tipo de familiaridade com esse tema. Então fica aí comigo, porque mais uma vez a gente vai pedir a Deus que fale conosco através da Bíblia, tá bom? E para isso eu quero desejar boas-vindas aos meus convidados, mais uma vez, já estamos aí amigos, né? Eu já soube que depois que acabam as gravações, continua o estudo da Bíblia lá onde vocês estão hospedados. Isso é muito bom, né? Estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa, tá bom? Nós vamos orar agora para a gente começar o nosso estudo de hoje. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela possibilidade de estudarmos a Tua Palavra com liberdade. E pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco agora, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos alcançar a mensagem ou receber a mensagem que o Senhor quer nos dar. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar o nosso estudo, eu só quero te lembrar que você, quem sabe um dia, pode estar aqui no cenário gravando conosco. Você pode se inscrever no link, no endereço eletrônico novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Nesse link você vai fazer um breve cadastro e aí você vai orando aí que, se for da vontade de Deus, a nossa produção entra em contato com você, tá bom? Não esquece também de seguir o Instagram do Bíblia Fácil, que é @BíbliaFácil. Vamos lá, nosso tema de hoje, línguas estranhas, né? Esse é mais um tema que gera muita discussão no mundo teológico, né? O que são as línguas estranhas, como é que funciona o dom de línguas. O dom de línguas ainda existe hoje ou ele já foi extinto, né? A gente precisa estudar isso com cuidado. Existem muitas denominações, né, muitos movimentos religiosos, tanto evangélicos quanto católicos, que praticam o dom de línguas, né, o que a gente chama de línguas estranhas, né? O movimento católico carismático tem muito isso, os movimentos pentecostais também tem muito isso, e a gente tem muitas dúvidas sobre isso, né? As línguas estranhas, conforme alguns acreditam, são bíblicas. Então vamos pensar um pouco nesse assunto. Muito bem, há uma diferença na teologia, na linguística, entre glossolalia e o dom de línguas. Não sei se você de casa já ouviu essa expressão glossolalia, ou você aqui já ouviu essa expressão, mas ela é uma expressão técnica, né, que vem do grego. É a junção de duas palavras, a palavra glossa e a palavra lalo, ou laló, que seria língua e falar. Então, glossolalia seria o dom de línguas, mas a palavra glossolalia, ela é definida assim, é um fenômeno de psiquiatria e de estudos de linguagem, em geral ligado a situações de fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida, por ele tida como de origem divina. Então, tecnicamente, em teologia, a gente chama esse fenômeno das línguas que não são identificáveis, que não são inteligíveis, de glossolalia, né? E veja que nessa definição que é técnica, né, ele também fala sobre um fenômeno psiquiátrico, porque a medicina, a psiquiatria, os linguistas têm estudado esse fenômeno e muitos deles têm identificado esse fenômeno como sendo uma reação mais emocional do que espiritual. A gente vai ver isso mais na frente, tá bom? Outra definição aqui do Dr. Vanderlei Dornelles, ele diz assim: glossolalia é uma linguagem incompreensível que emerge do inconsciente e que pode ser aprendida com o exercício. E essa é uma coisa interessante quando você está pesquisando sobre o dom de língua, sobre a glossolalia especialmente, né? Existem cursos para você aprender a falar em línguas. Eu achei isso interessante, né? Eu encontrei na internet algumas pessoas
se você digitar aí no YouTube, você vai encontrar algumas pessoas ensinando como falar em línguas. E isso é uma coisa que causa um estranhamento, porque se é um dom de Deus e é dado pelo Espírito Santo, não precisaria ser ensinado ou aprendido, né? Mas essa glossolalia você pode aprender. E dizem os especialistas que à medida que você vai ouvindo, você vai aprendendo ou consciente ou inconscientemente. Ou seja, como você está no ambiente que aquilo acontece, você acaba reproduzindo de maneira inconsciente. Eu um dia conheci uma pessoa cristã que dizia assim, eu participei de um movimento desse, e eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia fazer. E eu me sentia, a pessoa dizia, um cristão de segunda classe, porque eu não conseguia atingir o que hoje é conhecido, pelo menos numa parte do mundo pentecostal, como o grande sinal de que você é batizado pelo Espírito Santo. E isso é complicado, porque nós temos várias pessoas na Bíblia batizadas com o Espírito Santo que nunca falaram nessas línguas, né? Então, a gente não pode atribuir isso. O próprio Jesus, não dá para a gente dizer que Jesus não tinha a plenitude do Espírito e ele nunca falou em línguas estranhas, né? Mas são coisas para a gente começar a pensar. 3 características da glossolalia. Primeiro, a ausência de sentido. Você não tem como organizar uma gramática da glossolalia, porque são sons que são aleatórios, né? Eu estava lendo um livro sobre esse assunto e a pessoa relatava que quando ela entrava nesse estado de transe, ela fazia barulhos semelhantes aos barulhos dos tambores do culto que ela participava. Então não existe sentido, não é? Outra coisa, tem como fonte o inconsciente. É comum você ouvir nos depoimentos que pessoas dizem assim, eu não tenho controle sobre o que eu falo, sobre o que sai da minha boca nesses fenômenos de glossolalia. Então, é um fenômeno completamente inconsciente. O que me remete a outro problema teológico, porque vocês lembram que nós lemos na semana passada Romanos 12, 1 e 2? Ele diz lá que o culto ao Senhor tem que ser um culto racional. Palavras de Paulo. E aí eu fico pensando, bom, um elemento inconsciente, não racional, no culto que deve ser racional, ele entra em conflito com a palavra. Mas vamos continuar. E, como eu disse para vocês, pode ser aprendida pelo fiel. São 3 características da glossolalia. Bem, a Enciclopédia da Religião, no volume 5, diz o seguinte, embora a glossolalia seja frequentemente descrita como uma explosão espontânea, ela é um comportamento adquirido, aprendido, quer seja inconscientemente, quer seja conscientemente. Essa é um linguista, né, o Goodman, que fala sobre isso, e nas pesquisas dele ele percebeu que a pessoa precisa aprender de algum lugar isso, que não é exatamente alguma coisa espontânea. E agora eu quero ler uma outra citação do teólogo Dr. Alberto Tim, que diz o seguinte, as várias alusões na versão Almeida, revista e corrigida, a línguas estranhas, e ele cita aqui 1 Coríntios 14, não aparecem como tais no texto original grego, onde a expressão usada é simplesmente línguas. Essa é uma informação essencial. A expressão línguas estranhas não aparece nos originais gregos. São acréscimos do tradutor. E você sabe que toda tradução é uma interpretação. Então, quando a gente lê na nossa Bíblia línguas estranhas, especialmente nessa versão revista e corrigida, a palavra estranhas não está lá. Não está no original grego. Foi um acréscimo do tradutor. Então, é importante a gente entender que quando os autores bíblicos, especialmente nesse capítulo aqui, de 1 Coríntios 14, nós vamos estudá-lo com calma. Quando Paulo fala de línguas, ele não está falando de línguas estranhas. Ele está falando de línguas, idiomas. Línguas. Naquela época, o grego, hebraico, aramaico, que existia naquela época. Ok? Não existe a palavra estranhas no texto bíblico. Isso aqui já deveria nos fazer pensar um pouco, né? Você de casa. Porque se não está no original grego, se não está na Bíblia,
bem, de onde se tirou essa história de línguas estranhas? De onde vem se não vem do texto bíblico? A gente precisa pensar nisso. Vamos lá, outra citação aqui para a gente pensar, olha. Por outro lado, o Dr. Alberto Tim continua, a tentativa de identificar as modernas manifestações de línguas estáticas como sendo língua dos anjos, usando 1 Coríntios 13:1, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então as pessoas dizem, está vendo? Existe a língua dos anjos. Então eu estou falando a língua dos anjos. Não é sancionada pelas Escrituras. E agora uma informação também para a gente guardar. Todas as vezes que os anjos bons falaram com seres humanos, eles o fizeram na própria língua das pessoas, com as quais se comunicavam. Aí tem várias passagens bíblicas. Você tem os anjos falando com Abraão, você tem os anjos falando com Daniel, o anjo falando com Pedro, né? Nós vimos na semana passada, com Pedro, com Cornélio, sempre na língua dos homens. Pode falar. Oi, pastor. No caso, não seria a língua dos anjos falando entre eles e não com a gente? Porque se o anjo for falar com um brasileiro, ele vai falar na nossa português, língua. exatamente. Se ele for falar com um asiático, ele vai falar na língua deles. Então, não seria a língua entre os anjos? Então, a gente não tem nenhuma referência a respeito da língua dos anjos, né? O que está escrito aqui é que seres humanos falando essa que seria a língua dos anjos não tem nenhuma referência bíblica, né? E tudo que a gente pode afirmar sobre o Evangelho aqui na Terra precisa estar baseado na Bíblia. Então não existe referência a isso. Qual é a língua que os anjos falam entre eles? Não sei, não sei. A gente um dia vai descobrir quando Jesus voltar e a gente vai se relacionar com os anjos. Mas todas as vezes que anjos se relacionaram com seres humanos, foi na sua língua vernácula, tá bom? Muito bem, então agora a gente já foi para esses pressupostos, a gente já estabeleceu algumas coisas importantes, agora vamos ver o que a Bíblia fala, né? Vamos deixar a Bíblia falar. Vamos lá, eu quero ir para o texto de 1 aos Coríntios. A gente vai começar estudando essa questão do dom de línguas, falando dos dons em geral, ok? E o capítulo 12 de 1 aos Coríntios é um capítulo no qual Paulo fala a respeito dos dons. Nós não vamos ler todo o capítulo, depois, nesse momento de estudo pós-estúdio, né, de vocês, se vocês puderem, dê uma lidinha no capítulo 12 todo, é muito interessante, o capítulo 12, 13 e 14. Nós vamos estudar aqui, hoje ainda, o capítulo 14, que fala especificamente do dom de línguas, né? Na verdade, comparando o dom de profecia com o dom de línguas. Mas os capítulos 12 e 13 também falam dos dons. O capítulo 13 é aquele capítulo maravilhoso, lindíssimo, que fala sobre o dom do amor, que é o dom supremo. E o capítulo 12 fala sobre os dons. Eu quero fazer referência aqui a alguns versículos. Por exemplo, no versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Você pode ler aí, ó. Na minha versão diz, há diferentes dons, tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem nos dá os dons é o Espírito Santo, né? Essa é a função dele na Trindade. Ele distribui os dons e o texto diz conforme a sua vontade. No versículo 11, diz que ele distribui conforme lhe apraz. Versículo 11, olha aí o que diz, capítulo 12, versículo 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Quem é que decide qual dom vai dar para uma pessoa? É o Espírito Santo. Amigos, não existe na Bíblia nenhum relato de uma pessoa que disse assim, eu quero esse dom e o Espírito Santo vai ter que me dar esse dom aqui. Porque quem decide é Ele. E Ele decide de acordo com as necessidades, com as características das pessoas. Ele decide de acordo com a necessidade da igreja. É Ele quem distribui, tá bom? E um terceiro versículo que eu quero destacar. Esses dons são sempre concedidos visando um fim proveitoso. Versículo 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Por que eu estou destacando o versículo 7? Porque os dons do Espírito não são dados para que uma pessoa se exalte enquanto cristã. Não é para mostrar que uma pessoa tem espiritualidade, como alguns dizem. Não, se você não foi batizado com o dom de línguas, você ainda não é cristão pleno.
Mas veja, o Espírito Santo não dá seus dons para que a gente demonstre que nós somos cristãos plenos. O Espírito Santo dá o dom visando o bem comum. Ok? Você está acompanhando aí? Então, acompanhe o que eu vou te oferecer agora. Vou deixar minha Bíblia aqui e vou pegar o guia de estudos À Procura da Verdade. Nós estamos aqui nessa temporada e todas as outras temporadas do Bíblia Fácil, sempre procurando a verdade bíblica, né? Jesus falou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nesse guia de estudos aqui, você vai encontrar um roteiro para você estudar a Bíblia, tá? Você não vai estudar o guia de estudos À Procura da Verdade, mas você vai estudar a Bíblia a partir desse guia de estudos, né, seguindo o roteiro. Nele você vai encontrar indicação de textos bíblicos, explicação dos textos bíblicos, num material colorido, muito bem ilustrado. E sabe qual é a boa notícia? Você não paga nada por ele. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Você só precisa pedir. Então liga agora para 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai fazer o cadastro e pedir a revista e vai para a sua casa. Ou manda uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. Tira um print aí da tela, tira uma foto, manda uma mensagem para a gente dizendo que quer o guia de estudos À Procura da Verdade. E nós vamos enviar para a sua casa sem custo algum, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos então o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Esse é um capítulo muito importante, tá bom? Ele nos dá uma visão geral sobre os dons, como o Espírito Santo distribui, a função desses dons. Ele fala aqui sobre a unidade da igreja, né? Os dons do Espírito Santo nos dão condições de fazer a igreja ficar unida no seu propósito. Ok, ela pegou o microfone primeiro, depois você vai, Júnior, vai lá. Pastor, Pode falar. é errado buscar dons, pedir para o Senhor algum dom? Não, não é errado pedir. Só que você tem que ter a consciência de que Ele vai dar, se for para o seu bem e para o bem da igreja. Né? Então pode ser que você peça um dom para Deus. Aliás, aqui no começo do capítulo 14, Paulo diz assim, ó, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Então a gente pode buscar dons, mas quem vai decidir se nós teremos ou não é o Espírito Santo. Porque aqui em 1 Coríntios 12, 31 fala, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Os melhores dons. Então, né? podemos buscar. Podemos buscar, sim. E o melhor dom que ele fala é o dom do amor. Então, a gente pode e deve buscar. Mas lembrando que, por exemplo, Senhor, eu queria cantar. Eu tinha um rapaz na minha igreja, quando eu era criança, que ele queria muito cantar. E ele cantava, mas uma coisa que ele não tinha era o dom de cantar. Né? A gente tentava dizer para ele, mas ele não acreditava muito, não. Mas, enfim, a gente pode buscar os dons, mas o Espírito Santo é quem decide, tá bom? Pode falar, Júnior. Oi, pastor. Quando nós falamos de línguas estranhas, né, assim, eu falo com muito cuidado e respeito, né? Mas hoje, o que nós estamos vivendo hoje, está sendo muito banalizado as coisas que estão acontecendo. Muitos falando línguas da formas um para o outro do nada, né? Coisas que às vezes acontecem na igreja, né? Fazendo coisas que os pentecostais conservadores não é rejeita, né? Então, e tudo que acontece, né, escândalos, de errado, quem está pagando a conta é os pentecostais conservadores, aqueles que realmente levam a sério e respeitam, né? Então, nós cremos em Atos 2, né, que fala sobre os idiomas de língua. Nós cremos nisso. Eu tive até uma experiência, eu estava no local orando, né, nós chamamos de Monte, lá em Goiás, e alguns anos atrás, e tinha um americano lá, e ele falando inglês, ninguém sabia falar, e de repente se levantou o irmão e começou a falar na língua dele e entregou o que Deus queria entregar para ele. Então, nós cremos nisso também. Nós cremos também em 1 Coríntios 14, 2, apesar que o senhor falou aí que não tem
né, a palavra estranha, Estranhas. eu acho estranho também, porque eles não tiraram ainda da Bíblia. Aham. E normalmente quando não tem no original, costuma ter um parênteses, né? Para falar que é só um acompanhamento, um acréscimo, como falou em João 4, né, da mulher samaritana lá, está falando, tem um parênteses lá, falando, né, que aquilo não existe no original. Então eu acho estranho porque que eles não tiraram ainda, né? E nós cremos também em 1 Coríntios 12, 28, que é a variação de línguas, e 1 Coríntios 14, 13, que é a interpretação, né? Nós tivemos até experiência também da questão que se levantou, o irmão na igreja começou a falar em línguas, né? E o outro está interpretando. E tudo que foi interpretado ali aconteceu, né? E eu quero até citar aqui, né, o João Augusto de Silveira, aquele que foi o fundador da Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista da Promessa. Ele que teve uma experiência na casa dele, ele recebeu o Espírito Santo, né? Na casa dele começou a caminhada desse ministério, né? Ele é adventista, só que é da promessa. A diferença deles com o pentecostal é que eles guardam o sábado, né? Tem pouca diferença. Sim. E a questão que o senhor também falou da questão do sentido, aquele que recebe o Espírito Santo, aquilo ali que o senhor falou, realmente não acontece, ele não perde o sentido, que nós tivemos experiência disso aí, não perde o sentido, não perde a consciência, e também é algo que você não aprende, é algo que Deus te revela espontâneo ali, né? Então nós, como assembleanos, nós acreditamos em tudo isso aí, né? E tudo que está acontecendo aí, né? Eu assisti um vídeo alguns dias atrás, né? E vendo uma pessoa falando em línguas com outra pessoa do nada. E se não é verdade, se não existe, né? Então, eu quero falar para todos que estão assistindo que o pentecostal não é isso que está sendo apresentado agora, né? Nós somos um povo que respeita, né? Eu estou aqui hoje porque eu respeito, né? Nós temos um grande carinho com os irmãos adventistas, então nós estamos aqui para somar. Eu acho que o povo de Deus, né, tem que somar para quando o Senhor Jesus voltar, ele está, né, recebendo a igreja verdadeira. Obrigado, Júnior, pelos seus esclarecimentos, por falar dessa diferença entre os pentecostais conservadores e esses que estão banalizando. Obrigado, é muito importante o que você falou, e a gente vai continuar estudando esse tema aqui, inclusive em 1 Coríntios 14, para a gente ver o que diz o capítulo inteiro, tá bom? Muito obrigado pela sua contribuição aí. Então, muito bem, aqui a gente viu 1 Coríntios capítulo 12, né? Eu coloquei aqui só 3 versículos, mas é importante você ler depois todo o capítulo. Muito bem, Efésios capítulo 4, 11 e 12 diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, outro objetivo dos dons do Espírito Santo é a edificação do corpo de Cristo. Precisa ter esse objetivo. E o dom do Espírito serve também para a capacitação dos cristãos para a proclamação do Evangelho. E aí a gente vê Atos 1:8, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode falar, Elizabeth. Pastor, me explica, nesse movimento do avivamento, ele tem como fundamento a vinda do dom do Espírito Santo? Então, os movimentos de avivamento, todos eles, ou pelo menos a maioria deles, busca o dom do Espírito, porque é uma promessa para o tempo que a gente vive, o derramamento do Espírito Santo em plenitude, que a gente chama de chuva serôdia, né? Que seria, ali está em Joel capítulo 2, um derramamento pleno do Espírito Santo. Seria uma repetição aumentada de Atos 2 hoje. Então, todos nós queremos o dom do Espírito e a gente busca. E esses avivamentos, na maioria deles, está buscando o dom do Espírito mesmo. Pois é, pastor, somando com o que a irmã estava falando, também tem um avivamento da Rua Azusa, né? Com Seymour, um afro-americano, né? E que Deus usou ele. Ele também recebeu o Espírito do Senhor através do irmão que orou para ele, né, numa casa. E a história fala que 4 quarteirões antes de chegar, né, na igreja, que ele era pastor, o povo era curado. Né? Então, se a pessoa era paralítica, por exemplo, né, ele já chegava na igreja andando. Lá a história fala. Então, foi um homem usado nesse avivamento, e através desse avivamento que foi levado, né, para o mundo, né? Esse meio pentecostal. E esse movimento que você falou está nas origens das igrejas da Assembleia e desses movimentos pentecostais
que estão todos ligados ao movimento wesleyano, né? A igreja wesleyana de avivamento, ali do século XIX. Então, esses movimentos estão na origem da história aí. Obrigado pela contribuição. Muito bem, então, para que a gente serve os dons? Para a gente levar o Evangelho. Aliás, os dons do Espírito têm como objetivo áureo, primeiro objetivo, a pregação do Evangelho. A gente sempre tem que lembrar isso, não é para nós, é para a pregação do Evangelho. O dom do Espírito tem que servir para isso. Jesus falou sobre o dom de línguas? Essa é uma pergunta interessante, né? Será que Jesus falou sobre o dom de línguas? Porque se é uma coisa importante, Jesus tem que ter falado. E a resposta é sim. Jesus falou sobre o dom de línguas. Marcos, capítulo 16, versículo 17, tem Jesus falando sobre diversas coisas, inclusive o dom de línguas. Queria que você abrisse sua Bíblia aí, porque eu vou ler mais que o versículo 17. Marcos, capítulo 16, tem uma reflexão que a gente precisa fazer aqui a partir desse texto. Eu vou ler o versículo 17, mas depois eu quero ler alguns outros aqui. O versículo 17 diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Jesus está falando sobre os sinais que acompanhariam os seus discípulos. Só que, vamos ler o versículo 18 também, eu não coloquei ele na tela, mas você de casa está com a sua Bíblia. Vamos ler novamente o 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Uma coisa que eu quero destacar é que Jesus não estava falando que todos os crentes teriam todos esses dons. Porque você percebe que alguns têm o dom da cura, outros você não vai ver todos os crentes pegando em serpentes. Então, nem todos os crentes necessariamente têm que ter o dom de línguas. Não é para todo mundo. Não é, padrão de cristianismo. Se você tem, você é cristão. Se você não tem, você não é cristão. É um dom que precisa ter uma necessidade. Se tem uma necessidade, ele deve ser usado. Se não tem necessidade, não tem porquê. Por que Jesus não falou em línguas? Porque Jesus nunca saiu daquela região. Ele não precisava falar em línguas. Por que os apóstolos, em Atos 2, nós vamos ver, precisaram falar? Porque tinham pelo menos 16 nações diferentes, 16 línguas diferentes ali naquela região. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque tem uma coisa nesse versículo aqui que a gente precisa entender e tem a ver com a língua original. Ok? Então você de casa, não sai daí, não troca de canal, a gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil, Crenças Populares, e hoje nós estamos estudando a respeito do dom de línguas na Bíblia. E eu quero ajudar você a entender melhor alguns textos bíblicos, alguns temas bíblicos, e aqui nesse guia de estudo tem 15 temas para você se aprofundar, para você entender. E algumas pessoas ficam dizendo assim, mas puxa pastor, algumas pessoas me encontram, né? Você tem alguns textos de cabeça, você consegue falar sobre a Bíblia. Bem, o que eu consigo fazer, você também consegue fazer. É só você estudar a Bíblia, né? O meu trabalho é estudar a Bíblia, então eu me dedico horas estudando a Bíblia, mas você também pode fazer isso. E esse guia de estudos vai te ajudar a isso. Você pode entrar em contato conosco através do site novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai clicar na imagem do guia de estudos, vai abrir um formulário, você preenche e a gente vai mandar para sua casa sem custo algum. Ou você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou você também pode mandar um WhatsApp, uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E aí nós vamos te ajudar a fazer o seu cadastro e você vai receber pelos correios sem custo algum, porque os anjos da esperança já pagaram todos os custos, tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Nós temos um outro tema que gera muita discussão, né? E não tem problema, já falei para vocês, é para a gente conversar mesmo aqui, e eu dou uma corrida aqui no meu tema quando for preciso. Muito bem, Jesus falou de novas línguas, ok? Existem duas palavras no grego para novas. É a palavra neos e a palavra kainos. Kainos. A palavra neos
um novo original, um novo que não existia antes. E a palavra kainós é um novo já existente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, automobilístico. Imagina o Fusquinha aqui, né? Peguei um Fusquinha maltratado mesmo, intencional, mas tem uns Fusquinhas lindos, né? Eu gosto, aliás, eu tirei minha carteira de motorista num Fusca. E tem esse carro aqui que eu nem sei dizer qual é, mas é um carro novo, tá bom? O que seria o neós e o kainós? Se você comprar o Fusquinha, ele é um carro que já estava rodando, então você comprou um kainós, um carro que já estava rodando, portanto ele é novo para você, mas é um novo que já existia. Você comprou o carro zero, ele seria um neós, ele não estava rodando por aí, ele saiu da fábrica para você, ele não existia no mundo, vamos dizer assim, e agora ele é novo para todo mundo. Qual foi a palavra que Jesus usou lá para novas línguas? Foi kainós ou neós? Né? João ou Marcos registrou lá, kainós ou neós? A palavra que Jesus usou foi kainós. Ou seja, Jesus estava falando de novas línguas, mas novas línguas que já existiam. Essa foi a palavra que a Bíblia usa. Então ele falou, novas línguas é kainós, línguas. Ou seja, Jesus usou, estava dizendo assim, vocês falarão em línguas que são novas para vocês, mas que já existem por aí. Isso foi o que Jesus falou. Então, o que Paulo fala sobre o dom de línguas? A gente já leu alguns trechos de 1 Coríntios 12, e eu quero convidar vocês aí, abram em 1 Coríntios 12, que a gente vai falar agora de 12, 13 e 14, tá bom? Aliás, a gente vai passar também por Atos capítulo 2, e a gente precisa passar por ele, porque não tem como falar de dom de língua sem falar de Atos, né? Pode falar. Pastor, referente ao dom de línguas, a gente está tratando aqui assim como se fosse uma linguagem só, né? Uma língua só. Mas quando fala dom de línguas, ela tem dois significados, né? O de Atos estava falando referente a uma linguagem, um dialeto, para que aquelas pessoas que estavam ali compreendessem. Né? Já em Coríntios 14, vai falar de uma linguagem em mistério, como diz aqui 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, diferente de Atos, que foi falado para homens. Mas, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Ou seja, tem dois tipos de linguagem aqui. Em Atos foi para homens, um propósito específico, um lugar específico. Já em Coríntios, na igreja, o propósito era o quê? Edificação pessoal. Tanto que Paulo fala, aquele que não consegue compreender, interpretar, que fique quieto. Ou seja, se não houver intérprete, não fale. Então, assim, se fosse a linguagem de Atos, não precisaria de intérprete. Quem estivesse ali já compreenderia. Tá. A gente precisa chegar em 1 Coríntios 14, porque quando a gente lê o capítulo todo, a gente entende de maneira diferente, né? Lembrando que não tem a palavra estranhas lá. A palavra línguas em Atos é a mesma palavra línguas em 1 Coríntios 14. E Paulo chega a dizer assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que várias que não são compreensíveis. Mas a gente vai ler todo o capítulo, pela graça de Deus, nós vamos chegar lá. Assim na igreja, Deus estabelece primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. A palavra línguas aqui é a mesma palavra que Jesus usou, né, que os evangelistas registraram de Jesus falando, a mesma palavra que ele vai usar depois em 1 Coríntios 14, tá bom? Bem, tem uma coisa que eu preciso falar sobre o livro a carta aos Coríntios, as 2 cartas aos Coríntios. A igreja de Corinto foi uma igreja que Paulo ajudou a fundar. E as 2 cartas aos Coríntios, se você lê-las, você vai ver que Paulo sempre está consertando um problema da igreja. É a questão do amor, a questão da briga entre os irmãos, questões teológicas. Então, as 2 cartas de Paulo aos Coríntios são cartas que ele escreve para consertar problemas da igreja. Tá bom? Guardem isso aí. Vamos lá, o que é que a Bíblia diz especificamente sobre o dom de línguas? Atos capítulo 2, vamos lá. A primeira manifestação do dom de línguas, Atos capítulo 2. Atos 2, 1 a 4. A gente vai ler. Nós temos mais 15 minutos, mais um pouquinho mais de 15 minutos no nosso programa aqui, e eu preciso passar por 2 trechos importantíssimos da Bíblia, que é Atos 2 e 1 Coríntios 14. Vamos lá.
Chegando o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Muito bem, havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vinda de todas as nações do mundo. Pelo que a gente entende aqui na Bíblia, tinha pelo menos 16 nações, ou 16 idiomas diferentes ali, dialetos, tá bom? Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Ok? Na língua que eles conheciam. Aí aqui vai dar uma lista, né? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Uma coisa interessante da gente olhar em Atos 2 é que em Atos 2 não tem nenhum tipo de repreensão ou de correção do dom de línguas. Você não vai ter. Já em 1 Coríntios 14, Paulo escreve o capítulo para corrigir um problema do dom de línguas. Então, aqui está o dom de línguas padrão da Bíblia. Aquele que não tem nenhum tipo de problema. Lá o de 1 Coríntios 14 tem vários problemas, ok? Então, características do dom de língua original. Ele foi dado pelo Espírito Santo para uma necessidade específica. Era um dom de idiomas. Foi dado para a pregação do Evangelho, ok? Agora vamos para 1 Coríntios 14. E eu estou correndo um pouquinho, porque eu já vou adiantar uma coisa para vocês e para você de casa. Eu trouxe aqui o depoimento de uma pessoa que recebeu o dom de línguas. E é impressionante o depoimento dessa pessoa, eu queria que vocês assistissem, tá bom? Então eu preciso, diretora, me ajuda com o tempo aí, para eu não perder o tempo de passar esse vídeo, tá bom? Primeiro aos Coríntios 14. As cartas aos Coríntios foram enviadas para corrigir problemas daquela igreja. Você vai encontrar isso nas cartas todas, nas 2 cartas aos Coríntios. Então vamos ler o texto? Vamos primeiro aos Coríntios 14. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Uma informação importante. Paulo está comparando em 1 Coríntios 14 o dom de profecia com o dom de línguas, tá bom? Você vai encontrar sempre essa comparação nos dois. O dom de profecia como aquele que anuncia uma coisa para a igreja, que anuncia a palavra de Deus para a igreja, e o dom de profecia e o dom de línguas, falei certo? O dom de profecia como aquele que anuncia alguma coisa para a igreja, e o dom de línguas como alguma coisa que não estava ajudando a anunciar alguma coisa para a igreja. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Lembrando que, eu tirei essa versão aqui, é a nova versão internacional, então não tem mais o estranhas, né, que não está no original. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então tinha gente aqui falando em línguas que não eram entendíveis, não eram inteligíveis. E Paulo está dizendo, olha para a profecia. A profecia fala e edifica, encoraja, consola. O que vocês estão falando é um mistério. Vocês não estão falando nada que ajude a igreja. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. E se você tira o estranhas, você entende. Lembre que Corinto era uma cidade cosmopolita, várias línguas ali. Então, quem fala numa língua que só você entende, só edifica a quem? A você mesmo. Não edifica mais ninguém, que ninguém entende. Se eu começasse a falar russo aqui para vocês, só eu entenderia. Mas também não falo russo, tá bom? Mas só eu entenderia. Então, Paulo está falando sobre isso. Gostaria que todos vocês falassem em línguas. Não tem estranhas, tá bom? Mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que as interprete, mas para que a igreja seja edificada. Ou seja, se tem alguma coisa, escuta bem, se tem alguma coisa sendo falada na sua igreja e as pessoas não sabem o que está sendo falado, não tem função isso para a igreja, segundo o apóstolo Paulo.
Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia ou doutrina? E Paulo era um poliglota, né? Paulo era um poliglota, era um cara altamente conhecedor das línguas. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como a flauta ou a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Paulo está comparando aqui uma flauta mal tocada a uma língua que é falada e ninguém entende. Né? Tem que ser um som distinto. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Olha essa tradução aqui. Há diversos idiomas no mundo, todavia, nenhum deles é sem sentido. Você está vendo Paulo falando aqui? Ó? Ele está repreendendo línguas que não têm sentido. Ele está falando de idiomas. Tem muitos idiomas no mundo, mas todos eles têm sentido. Vamos lá, continuando. Vamos lendo o capítulo todo, lembra? Se tem um texto que está truncado, a gente vai ler o capítulo todo para tentar entender. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro. Olha outra chave para a gente entender. Estrangeiro. Fala outra língua. Para quem fala, e ele é estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Por isso, quem fala em língua, de novo, não tem estranha, ore para a pessoa interpretar. Pois, se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? É a sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em língua. Tá? Vamos lá. Então, eu vou passar isso aqui rapidinho, porque eu quero chamar o vídeo, gente. Eu quero chamar o vídeo, olha lá. O dom de línguas tem característica, ele é um dom de idiomas, segundo Paulo, é feito para a edificação da igreja, é compreensível e não causa confusão, mas compreensão. Muito bem, agora eu vou chamar o vídeo. Eu quero que vocês assistam. Pessoal do áudio aí, por favor, prepara o áudio. Eu quero que vocês assistam. Esse rapaz aqui é meu amigo, é o pastor Tony Muundo. Ele é africano, se eu não me engano, da Angola, e ele é pastor aqui em Santa Catarina. Pastor em Santa Catarina. Mas o que aconteceu com ele aconteceu no Paraná. Quero que vocês assistam. Eu vou ficar aqui. No mês de setembro de 2018, eu fui enviado para a cidade de Pato Bragado, uma cidade do oeste do Paraná, de colonização alemã. Lá fui eu, muito bem treinado pelos professores da faculdade, estava animado, expectante, até quando eu comecei a enfrentar algumas dificuldades, porque a cidade tinha muitos descendentes de alemão e gostavam de falar em alemão, ainda mais quando tinha alguém diferente. Eu estava me sentindo muito mal, porque o objetivo que me levou lá, pregar o evangelho, demandava uma misturação. Eu precisava chegar perto, eu precisava me socializar com eles. Até quando, depois de 2 meses enfrentando essas dificuldades, numa manhã, saí pela cidade, cheguei no centro, tinha uma grande praça no centro da cidade, encontrei 3 senhores conversando, cumprimentei, não responderam. Eu já estava quase me acostumando com essa realidade, mas sempre sofrendo por isso. Quando um deles, querendo zombar da minha cara, me fez uma pergunta em alemão, achando que eu não iria entender. Pasmem. Ele perguntou, Hallo Schwarzer, was machst du hier in der Stadt? E aí, seu preto, o que você está fazendo aqui na nossa cidade? Eu fiquei muito feliz, apesar da pergunta. Fiquei feliz porque eu entendi. O Espírito Santo falou de forma clara, em alto e bom som em minha mente. Fala com eles. E eu estava me perguntando para o Espírito Santo também, como eu vou falar com eles se eu não sei falar alemão? Eu já estou feliz porque eu estou entendendo. Depois eu pensei, bem, eu vou responder essa pergunta em inglês, porque eu sei falar inglês, então eu vou responder em inglês. Eles não vão me entender, mas pelo menos eu vou entendê-los. Quando eu abri a minha boca,
Acreditem, da minha boca não saiu inglês, nenhum outro idioma senão o idioma materno deles. E eu respondi, Ich bin Afrikaner, ich arbeite hier, né? Eu sou africano, mais ou menos assim, eu sou africano e eu estou trabalhando aqui. E um deles, assim, impressionado, perguntou-me novamente, na verdade, exclamou, né? Ich, mein Gott, schwarzer Mann, Deutsch sprechen, mais ou menos assim. O homem preto falando alemão. E eles falavam assim, e eu respondi para eles, Nein, ich spreche kein Deutsch, não, eu não falo alemão. Você está falando alemão, sim? Eu falei, mas eu não falo alemão. E eles disseram assim, você está falando Hochdeutsch, o Hochdeutsch, que é um alemão que eles acham um alemão do alto padrão. Enfim, a partir daquele dia, eu fiquei muito bem quisto, me tornei muito bem quisto aos olhos deles, eles me fizeram conhecido na cidade, muitos deles aceitaram estudar a Bíblia e aceitaram Jesus Cristo através do batismo. Prova disso é que hoje, lá na cidade de Pato Bragado, tem uma igreja adventista do sétimo dia. Tudo isso é a história do Espírito Santo agindo com poder e grande glória, fazendo um ser humano falando um idioma que nunca antes falou para pregar o Evangelho. Este, creio eu, ser o dom de língua pregado pela Bíblia. Que Deus te abençoe. Essa história para mim é impressionante. Ele tem esse testemunho grande no YouTube, depois você pode colocar para você assistir, né? Ele nunca tinha falado alemão, e alemão é uma língua que não é fácil de aprender. E o Espírito Santo fez ele falar alemão. Por que o Espírito Santo fez ele falar alemão? Porque o Espírito Santo queria pregar o Evangelho naquela hora, tinha uma necessidade. E ele teve o dom de línguas. Algumas pessoas ficam dizendo assim, a igreja adventista não acredita no dom de línguas. Nós cremos no dom de línguas, nós temos pastores que tiveram o dom de línguas. Nós cremos que o dom de línguas está presente agora e que ele vai ser usado todas as vezes que for necessário para a pregação do Evangelho. O pastor Tony é um grande homem de Deus, né? E ele nos mostra que o dom de línguas é bíblico e é dado por Deus para o Evangelho, para que o Evangelho seja pregado em idiomas específicos. E o que está acontecendo é que João 8,32 diz, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amigos, eu sei que esse é um assunto que mexe, porque mexe com tradições, mexe com convicções, mexe com gostos pessoais e talvez algumas pessoas estejam muito incomodadas agora. Eu vou falar o que eu falei da outra vez. O meu trabalho vai até aqui. Daqui para frente é Ele, o Espírito Santo. O que você vai fazer com essas informações já não tenho mais controle sobre isso. Mas é importante que você medite no que você estudou aqui. Pense no que você estudou aqui. Releia os textos bíblicos. Peça a ajuda do Espírito Santo para que Ele fale com você. Você de casa, talvez hoje eu tenha tocado num ponto assim que você está com vontade de desligar a TV, está com raiva de mim agora. Porque eu falei coisas aqui que você não concorda. Veja, eu não quero que você concorde comigo. Se você não concordar comigo, não tem problema nenhum. Eu quero que você concorde com a Bíblia. Eu te mostrei os textos aqui, não é? Esse programa vai ficar gravado no YouTube, no NT Play, e você pode assistir de novo, dar pausa, ler os textos bíblicos, pesquisar, perguntar às pessoas, ligar para a Escola Bíblica da Novo Tempo, perguntar de novo, leia, estude, porque sabe quem é o maior interessado em que você compreenda a Bíblia? É o Espírito Santo. Ele inspirou os profetas para escreverem a Bíblia, para que você entenda. Então, se você está chateado agora com o que eu falei, estude a Bíblia mais um pouquinho. Não vou te pedir perdão, porque eu falei com muito amor o que está na Bíblia. Mas eu vou te pedir que tenha paciência. Paciência para que você possa entender aquilo que Deus quer falar com você. Conversa com Ele enquanto você ouve a música.
Os homens dizem saber tudo de Jesus, da vida que ele teve aqui, e sempre falam dos milagres que ele fez, mas que um dia nos deixou. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Por isso creio que crucificado foi, mas do sepulcro levantou, e ressurreto ele hoje pode ouvir a minha voz na multidão. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Eu posso aceitar que ele morreu, mas vou afirmar que ressuscitou. Com o seu sangue lavou minha vida, livrou-me da morte, pagou meus pecados e hoje habita em meu coração. Eu estava ali atrás conversando com Deus na minha mente, porque alguma coisa me diz que tem gente que ficou ferida com o que eu falei hoje. Veja, se a ferida foi aberta por Jesus, para que você se aproxime da verdade bíblica, eu fico feliz por isso. Mas o meu pedido para você é que você se mantenha aberto. Se mantenha aberta para o Evangelho. Porque, veja, eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu tenho plena convicção que o meu trabalho como pastor não é convencer as pessoas. O meu trabalho como pastor é apresentar a Bíblia. E quem convence é o Espírito Santo. É Ele. E Ele tem milhares de formas de convencer as pessoas. Mas se mantenham abertos para o que a Bíblia diz. E você de casa também. É assim que a gente trabalha. A gente abre a Bíblia, Jesus fala, e aí Ele faz milagres. Milagres.
Eu quero orar por você, por nós, por mim, para que a gente continue aberto à voz do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo da Bíblia. Nós vimos muitos textos aqui. Infelizmente, por causa do tempo, Senhor, nós passamos por alguns muito rapidamente. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor continue o trabalho, por favor. O Senhor termine o trabalho que a Tua palavra começou durante essa 1 hora, Senhor. E o Senhor fale a cada um o que essas pessoas precisam ouvir. Eu te peço isso, Senhor, não porque nós temos méritos, mas eu te peço isso em nome do Senhor Jesus, que é quem tem o maior interesse que conheçamos a palavra. Em nome dele te peço. Amém, Senhor.